Boa tarde, pessoal. Meu nome é Givanildo Rodrigues e hoje eu vou falar com vocês sobre um livro de Greg Braden, O Segredo de um Modo Antigo de Rezar. Para quem não conhece, eu vou deixar aí a imagem do livro, que é este aí que vocês estão vendo agora. E também, antes de falar do livro, vamos falar um pouquinho de Greg Braden, né? Pessoal, se vocês me verem olhando para baixo, é porque eu estou lendo, tá? Porque as informações sobre o Greg Braden são um pouco extensas, né? Então vamos lá. Greg Braden é um desenhista de sistemas de computação aeroespaciais e geólogo-chefe da Phillips Petroleum. Greg Braden é um cientista conhecido hoje por unir o mundo da ciência e o mundo espiritual. Então vale a pena ler o que ele diz. E dentre outros livros, ele é autor também da Matriz Divina, o Código de Deus, para falar aí os livros mais conhecidos. Ele já escreveu outros livros também. Então é um cara que entende desse assunto, né? Ele resolveu mesmo, viajou aí pelo mundo, foi aí para vários lugares aí do planeta e estudar sobre as religiões, né? Ele foi no Tibete, foi nas pirâmides, né, do Egito, ele veio aqui na América do Sul, ele estudou os índios lá, americanos, antepassados indígenas lá, americanos. Então ele é um cara que ele garimpou mesmo e ele descobriu aí várias coisas interessantes aí do nosso passado, verdadeiros segredos aí que estavam esquecidos, né, aí do nosso passado. E uma coisa que ele sempre fala é que nós devemos valorizar o nosso passado para aplicar esses segredos aqui no nosso presente. São realmente tecnologias, ele chama de tecnologias, né? Tecnologias da oração, tecnologias aí perdidas, né? Que nós já sabíamos e aqui no Ocidente a nossa civilização aqui acabou esquecendo, né, disso aí. Então o livro fala um pouco desse tema, de um modo antigo de oração que foi esquecido, né, que foi deixado para trás. E se você ler o livro e entender, você vai ver que esse modo antigo de rezar é a única maneira que existe de você entrar em contato com a matriz divina, né? Que isso ele fala em outro livro, é assunto para um outro livro. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho desse livro. Vamos falar sobre a introdução. Bom, pessoal, eu vou ler aqui junto com vocês a introdução, tá bom? Ele começa assim, o livro. Existem forças belas e selvagens dentro de nós. Com estas palavras, São Francisco de Assis descreveu o poder misterioso que vive dentro de cada homem, mulher e criança que nasceu neste mundo, né? O poeta Sufi Rumi ainda descreveu a magnitude deste poder, comparando-o com um grande remo, né, que impulsiona as nossas vidas. Através da linguagem da poesia, tanto Rumi como São Francisco expressaram algo além da experiência óbvia do nosso mundo cotidiano. Nas palavras de seu tempo, eles nos lembram de que os antigos chamavam de a maior força do universo, o poder que nos une com o cosmos. Hoje nós sabemos que esse poder é a oração, né? São Francisco de Assis simplesmente declarou: o resultado da oração é a vida. A oração nos traz vida, diz ele, porque irriga a terra e o coração. Então, nessa pequena introdução aqui, ele nos chama, né, ao poder que tem a oração, ao poder que que está oculto dentro da oração, porque as pessoas acham que vão lá, rezam, falam algumas palavras e as coisas vão acontecer. Mas
O livro nos diz aqui que a oração, ela tem segredos, ela tem um modo, né, de ela ser executada. Não é simplesmente do jeito que nos ensinaram aí, desde criancinha, né? Cada um aí tem a sua religião, eu respeito todas as religiões, né? Mas aqui nós estamos falando de um livro. E no livro ele diz qual é esse segredo, né, que tem aí por trás dessa oração antiga. Então vamos lá. Aí aqui depois ele continua. A ponte para o nosso passado. O conhecimento é a ponte que nos conecta com todos que já viveram antes de nós. A partir de civilização em civilização, de uma vida para outra vida, nós contribuímos individualmente com as nossas histórias, que se tornam nossa história coletiva. Não importa o quão bem nós preservamos as informações do passado, no entanto, as palavras dessas histórias são pouco mais do que dados, até que nós mesmos as damos significado. O autor nos diz que este conhecimento do passado, que estava aí guardado nos grandes templos, né, aí em outros lugares do planeta, esse povo antigo tinha um conhecimento que só hoje nós estamos descobrindo, né? Esse conhecimento que foi passado com o tempo, de civilização para civilização, de pessoa para pessoa, experiência ali, o pai passou para o filho, né? E o pai recebeu do pai dele também. Então isso aí é uma coisa que familiar. E esses segredos estão aí nos pergaminhos, estão aí dentro dos templos. E existem hoje ainda civilizações que preservaram todo esse conhecimento, né? Mesmo com o passar dos anos. Então, ele nos está querendo nos dizer que tem muita coisa preciosa, tem muitos tesouros aí, coisas que só hoje a ciência está descobrindo. Esse pessoal antigo, né, já sabia faz muito tempo, né? Tanto eles sabiam como eles usavam e eles aplicavam, né? E aplicam até hoje. E então isso é uma coisa que nós temos que aprender com o passado, né? Como ele diz aqui, ó. É a nossa forma de aplicar o que sabemos do nosso passado que se torna a sabedoria do presente. Por milhares de anos, aqueles que vieram antes de nós preservaram este modelo de oração, porque ela funciona. E como podemos usá-lo em nossas vidas? Nos templos enormes e túmulos escondidos, através da linguagem e os costumes que mudaram muito pouco durante, pelo menos nos últimos 5.000 anos, os nossos antepassados preservaram este conhecimento poderoso de oração. Só que o segredo, no entanto, não é encontrado nas palavras das próprias orações, né? Aí é onde está o que da questão. Ele aqui nos diz que não é o que está escrito, é como essa oração é feita, né? E o autor continua aqui. Devemos pesquisar mais a fundo para saber o verdadeiro poder que nos espera quando oramos. Pode ser precisamente este poder que o místico George Gurdjieff descobriu como resultado de sua busca ao longo da vida para a verdade. Depois de anos e anos a seguir pistas antigas que o levaram de templo em templo e aldeia em aldeia, professor a professor, ele encontrou em um mosteiro secreto, escondido nas montanhas do Oriente Médio, um grande mestre. Lá, este grande mestre ofereceu as palavras de encorajamento que fez a sua pesquisa valer a pena. Aí, esse mestre disse a ele: você já encontrou as condições em que o desejo do seu coração pode se tornar a realidade do seu ser? Aí aqui o autor volta a dizer, né? Eu não posso ajudar, mas acredito que a oração faz parte das condições que Gurdjieff havia descoberto. Para desencadear o que São Francisco chamou de as belas e selvagens forças dentro de nós,
em encontrar as condições em que o desejo do nosso coração torna-se realidade, devemos entender a nossa relação com nós mesmos, nosso mundo e com Deus. Através das palavras do nosso passado, estamos encontrando o conhecimento de como fazer exatamente isso. Em seu livro, O Profeta, de Khalil Gibran, nos lembra que não pode ser ensinado coisas que já sabemos. Ninguém pode revelar a você, ele afirma, aquilo que já se encontra meio adormecido nas profundezas da sua mente, né? Do seu conhecimento. Isso faz muito sentido, que estar escondido dentro de nós o que já teria o poder de se comunicar com a força que é responsável pela nossa existência. Para fazer isso, no entanto, temos que descobrir quem realmente somos, né? Então ele está querendo dizer aqui que o segredo que os antigos tinham para se comunicar com Deus, ou com a matriz divina, ou como vocês vão ver mais para frente, com a grande teia que liga tudo, é a oração. Só que não é a oração que nós conhecemos hoje, essa oração tradicional, com palavras, né? Vocês vão ver que essa oração ela tem mais a ver com sentimento, com emoção, né? Tem mais a ver assim do que você sente do que com o que você fala. E é isso aí que a gente vai ver nos próximos capítulos. Pessoal, eu acho que vocês já perceberam que alguns livros, às vezes, eles acabam se cruzando, né? Que um livro faz a gente lembrar de outro livro, né? E as ideias são parecidas. Para quem já leu o livro Sentimento é o Segredo, no comecinho agora, nessa introdução que eu fiz do livro O Segredo do Modo Antigo de Rezar, vai ver que essa oração que eles dizem, né? É a oração do sentimento. Na verdade, é o que é dito naquele livro, né? O sentimento é o segredo. Vocês vão ver no decorrer dos capítulos que tem muita coisa aí que bate de um livro com o outro, né? Então, essa oração, esse modo de orar antigo, esse jeito de falar com a matriz divina, de falar com a grande teia, com Deus, na verdade, é a oração do sentimento. Você falar, né? Você sentir, né? Você imaginar, você usar a imaginação, né? E tudo tem a ver também um pouco assim com a lei da atração. Vocês vão ver que tudo se liga, tudo tem a maioria desses escritores, né? Greg Braden, Neville Goddard, tem outros, Napoleon Hill, eles falam dessa força e eles falam dessa matriz, falam dessa, né? Esse poder que tem aí no universo, essa grande energia, né? Que cada um dá um nome. Então esse é mais um livro que vai falar aí dessa força e a linguagem ao qual a gente conversa com ela, que é o sentimento, é a oração sentida, não é a oração falada. Então, gente, essa foi a introdução aí nesse comecinho, e eu espero aí que nos próximos capítulos eu possa aí passar para vocês de uma maneira assim mais um pouco melhor, né? Que eu estou começando agora, e então vocês têm que dar um desconto aí para mim, tá bom? Um abração, pessoal, e até o próximo vídeo. Eu espero vocês.